Se você tem tudo para estar bem, mas por dentro você ainda sente um vazio, e se nada aí parece que consegue, te preencher de verdade, talvez você esteja vivendo aquilo que eu mesma vivi. E o que mudou a minha vida completamente em 2025 não foi a rotina, não foi a produtividade, não foi a disciplina, foi algo que foi muito mais profundo. E hoje eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo o que foi que mudou minha vida. E aí já deixo uma introdução aí, que esse vídeo não é sobre religião, é sobre um despertar espiritual que transformou completamente a minha forma de viver, sentir e também enxergar a vida. E eu acabei decidindo fazer esse vídeo aí para poder compartilhar com você, porque talvez você esteja se sentindo da forma que eu me sentia, né? Desconectada, insatisfeita, como sempre se tivesse faltando alguma coisa aí na minha vida. Para começar a falar um pouquinho da minha experiência para vocês, esse despertar ele não foi do dia para a noite, né? Ele não começou de repente. Pelo menos um ano antes aí, eu já me sentia um tanto desconexa com o mundo, né? Eu não conseguia me sentir realmente feliz, satisfeita ou então grata, né, pela situação que eu estava vivendo. Era como se nada fosse suficiente. Sempre existia um sentimento de insatisfação, como se algo estivesse faltando. E isso é muito complicado da gente lidar, porque por fora a gente parece que tá tudo bem, que tá tudo certo, né? Mas por dentro a gente se sente vazia, a gente sente que a gente não tá vivendo da forma que gostaria. A gente a gente sente, né, que tá vivendo, parece perdido, sem rumo, sem entender, né, o que a gente tá fazendo aqui. E aí foi dessa forma, né, que eu acabei começando aí a me interessar, a entender um pouquinho mais, né, sobre a palavra aí de Deus. E no começo eu comecei de forma aí muito tímida, né? Então eu comecei escutando alguns vídeos no YouTube, comecei a ler também alguns devocionais. E mesmo iniciando essa jornada, né, eu não conseguia ainda me sentir conectada, né? Eu ainda não me sentia plenamente feliz e nem grata. Era como se eu estivesse tentando entender algo, mas sem realmente viver aquilo. Nesse processo, né, de escutar alguns vídeos, ler devocionais, eu comecei a entender que eu precisava começar a orar. E aí eu comecei isso de uma forma muito simples, sem saber se eu estava realmente conseguindo fazer aquilo da forma certa e também sem utilizar palavras bonitas, né? Foi só falando aí com Deus. Durante esse período, eu comecei a sentir que alguma coisa começou a querer mudar aí na minha vida. Continuei nesse período, né, lendo devocionais, até não faz tanto tempo que eu parei de ler. E mesmo assim, eu sentia que fazia pouco sentido aquilo, né? E a oração eu senti que começou a criar algo diferente, né? Uma conexão parecia mais forte, uma conexão que era melhor. Então, nesse processo, né, eu estava lendo devocional, eu esporadicamente escutava algum vídeo no YouTube, eu comecei a orar, não com a frequência que eu queria. Outra coisa que eu senti que me ajudou aí nesse despertar foi assistir as séries, né? Então teve a The Chosen, que foi uma série assim que pra mim foi extraordinária, né? A forma que ela consegue contar aí todo o evangelho, né, de Jesus. E também a série A Casa de Davi. Foram duas séries assim que conseguiram me ajudar a começar a compreender um pouco melhor, né, o que é tudo isso, né, a palavra de Deus, né, a Bíblia. E ela ajudou muito porque você consegue visualizar de forma mais humana. E além disso, outra peça aí que eu acho que foi chave nesse período aí do meu despertar, né, foi uma influenciadora que eu sigo, que ela estava passando aí pelo mesmo momento, né, do despertar espiritual. E eu comecei a acompanhar a caminhada dela e também tentar esperar a minha caminhada na dela, porque eu via tudo aquilo que ela estava aprendendo, tudo aquilo que ela estava tentando passar para as pessoas, né? E isso me contagiava de uma forma muito profunda. Então eu também comecei a me espelhar um pouco nela.
E aí foi nesse período que então eu comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia, né, no começo aí semanalmente, tentando aí nos finais de semana, que são os dias que eu tenho mais tempo, né? E depois eu percebi que continuar lendo devocional e deixar a Bíblia no segundo plano não estava certo, não estava fazendo sentido, né? Então eu comecei a ler a Bíblia todos os dias e também a orar todos os dias. E eu fiz um compromisso comigo mesma, né? Então eu comecei a colocar isso como prioridade no meu dia, não para quando eu tivesse tempo ou então para quando eu tivesse com vontade, né? Isso se tornou uma prioridade no meu dia. E hoje isso se tornou um hábito e é uma coisa que eu não consigo mais viver sem. Mas aí eu vou abrir meu coração com vocês, né? No começo não foi nada fácil, né? O despertar espiritual, ele normalmente ele vem acompanhado de muitas dúvidas. Então a gente tem dificuldade de entender, de enxergar e muitas vezes a gente fica se questionando do porquê continuar. E como qualquer mudança, né, isso acaba nos tirando da zona de conforto. Então muitas vezes eu pensei em parar, mas eu estava entendendo que aquilo de alguma forma estava mexendo comigo lá dentro, né, e que isso estava me fazendo algum bem. Então eu firmei esse compromisso, né, comigo mesma de todas as manhãs, né, levantar e aí a primeira coisa que eu faço é ler a palavra e na sequência é fazer minha oração. E essa mudança, né, da minha rotina, ela mudou minha vida da água pro vinho, né? Então a oração ela me trouxe uma conexão com Deus. Orando eu aprendi a ser grata de verdade. A palavra, né, me mostrou um Deus misericordioso e amoroso, que é realmente como um pai. A leitura da Bíblia ela também me trouxe muita alta reflexão, então toda vez que eu leio, saem muitas coisas aí para mim me questionar e para mim tentar sempre estar me melhorando. Ela também me fez amadurecer muito, eu acho que foi um dos anos que eu mais amadureci, né? Mais tive mudanças na forma em que eu agia. E o que para mim foi mais extraordinário, né, me ajudou a viver com mais leveza e tranquilidade. Porque hoje eu entendo que a gente tem alguém por nós, né, e que ele tá sempre lá, tá sempre olhando por nós e tá sempre querendo o nosso bem. Então eu entrego tudo nas mãos do Pai e tento, né, acalmar as necessidades, tento aí estar de forma mais leve sempre, né. E hoje, com tudo isso, né, eu acredito verdadeiramente que existe um Criador, que milagres existem e que tudo, absolutamente tudo, acaba cooperando aí para o nosso bem. Essa caminhada aí durante esse ano, né, eu tô quase finalizando aí o Novo Testamento, tô muito ansiosa aí para começar a ler o Velho, né, e eu queria também falar para vocês que no começo eu tive muita dificuldade para conseguir compreender a leitura. Mas assim como qualquer coisa que a gente inicia, é difícil. A gente não tem habilidade, né? A gente precisa desenvolver ela. E também pela ação do espírito, né? Hoje eu tenho muito mais facilidade, tranquilidade para conseguir compreender. E hoje, muitas vezes parece, né, que aquilo está escrito lá para mim ler realmente. E é incrível como a Bíblia consegue nos orientar, né, nos dias de hoje, né, depois de tantos anos aí que ela foi escrita. E se você também aí tá se sentindo que está perdida, insatisfeita ou então com uma sensação de que nada te preenche, eu te aconselho a desenvolver o teu lado espiritual. E não confunda a espiritualidade com religião, porque a espiritualidade é você conseguir ter conexão, né, com quem nos criou, né, com quem nos sustenta, que é Deus. Quando você se reconecta com Deus, tudo começa a fazer sentido, inclusive você. Ou às vezes não faz tanto sentido, mas a gente consegue sentir aquele conforto no nosso coração. E se esse vídeo falou com você, me conta aqui nos comentários e se inscreve no canal para continuar esse caminho aí comigo. E até mais, pessoal!